Eu nunca imaginei que minha própria filha, aquela que eu criei no colo, ensinei a andar e lutei para dar tudo do melhor, um dia me olharia com aqueles olhos frios e diria: mãe, você vai morar no quartinho dos fundos. O tom dela era tão natural, como se estivesse arrumando um móvel velho no canto da casa. Mas o que ela não sabia era que, naquele mesmo quarto, escondido no fundo de uma gaveta empoeirada, estava o segredo que meu marido deixou para mim, e que mudaria tudo. Quando me casei com o pai dela, há 30 anos, eu sabia que a vida não seria fácil. Ele era um homem bom, mas o mundo era duro, e eu estava disposta a carregar o que fosse preciso. Trabalhei de dia como costureira e à noite fazia doces para vender, enquanto ele cuidava da pequena Clara. Mas quando a febre dele começou e os médicos falaram em tempo limitado, eu engoli o choro e virei a mãe, o pai, a enfermeira e a provedora da casa, tudo ao mesmo tempo. Enquanto ele definhava na cama, eu segurava a Clara no colo com uma mão e com a outra contava moedas para o remédio. Dormia no chão do quarto dele para ouvir se ele tossia de madrugada, e acordava antes do sol raiar para deixar o café pronto. Vendemos o carro, depois a prataria da vovó, e eu nunca reclamei. Achava que, se eu fosse forte bastante, minha filha nunca sentiria o vazio que eu sentia, mas eu estava errada. Quando ele partiu, Clara tinha apenas 8 anos, e eu jurei que ela nunca saberia o gosto da falta. Trabalhei até as mãos ficarem calejadas, economizei cada centavo, e quando ela quis faculdade, peguei empréstimos que me afundaram em dívidas. Tudo porque acreditava que, no fim, ela entenderia o quanto a amei. Mas agora, 20 anos depois, ela me empurra para um quarto de empregada, como se eu fosse um peso morto na vida dela. Eu era a sombra daquela casa, sempre presente, mas nunca vista. Enquanto os outros dormiam, eu já estava de pé, preparando café, arrumando o uniforme de Clara para a escola e separando os remédios do meu marido. Meus dias eram marcados por silêncios, o silêncio das contas pagas no sufoco, o silêncio das minhas lágrimas secando antes de alguém notar, o silêncio dos meus sonhos guardados numa gaveta esquecida. Quando o médico disse que ele não tinha mais tempo, eu vendi até meu único par de brincos de ouro, presente de aniversário que tanto amei, para comprar o colchão especial que aliviava sua dor. Dormia em cadeiras, comia as sobras do jantar e mentia dizendo que já tinha comido, só para ver Clara e meu marido satisfeitos. Acreditava que amor era isso, desaparecer para que os outros pudessem brilhar. Até no último dia dele, pensei primeiro nela. Segurei o choro quando Clara, então uma adolescente, disse que não queria ver o pai daquele jeito. Fiquei sozinha ao lado dele, segurando sua mão até ela esfriar, enquanto ouvia minha filha rir no telefone com as amigas. Naquele momento, jurei que nunca a culparia. Afinal, eu tinha me sacrificado justamente para que ela não conhecesse o peso da dor. Mas agora, anos depois, pergunto, será que valeu a pena? Tudo começou com os olhares. Clara passou a me observar com aquela expressão apertada, como se eu tivesse sempre feito algo errado. Meus cuidados, que antes ela recebia com abraços, agora vinham acompanhados de suspiros. Mãe, não precisa fazer meu café, você sempre põe muito açúcar. Minhas economias viram mesquinharia. Minhas preocupações se tornaram chatice. E eu, que antes era seu porto seguro, virei uma sombra incômoda em sua vida adulta. Os jantares em família rarearam, até sumirem. Quando eu tentava conversar, ela respondia com monossílabos, sempre de olho no relógio. E o pior, começou a falar de mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava na sala. Ela não entende essas coisas. Cada palavra era uma alfinetada, cada silêncio um abismo. Eu me perguntava, enquanto fingia não ouvir, quando exatamente minha filha decidiu que eu era um peso na vida dela. Foi numa tarde de domingo, enquanto eu arrumava a louça do almoço que ela mal tocou, que Clara finalmente disse o que vinha preparando há meses. Entrou na cozinha com aquele tom de voz suave que usava quando queria disfarçar uma facada. Mãe, conversei com Pedro e achamos melhor você ficar no quartinho dos fundos. Vai ser mais tranquilo para todo mundo. A louça na minha mão tremeu, mas meu rosto permaneceu imóvel, como anos de prática haviam me ensinado. Eu olhei em volta, para a casa que limpei, para a mesa que preparei, para os netos que criei enquanto ela trabalhava, e entendi que nunca tinha sido realmente minha. Nem a casa, nem o amor dela. Claro, filha, respondi, enquanto meus lábios formavam um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe o que é melhor. Ela pareceu aliviada, como se tivesse tirado um peso das costas, e saiu cantarolando, sem perceber que deixava para trás os pedaços do meu coração. Naquela noite, enquanto empacotava meus poucos pertences no quarto que havia sido meu por 20 anos, encontrei uma foto antiga de nós três, eu,
ela e o pai dela, na praia. Clara tinha 6 anos e segurava minha mão como se eu fosse seu mundo inteiro. Guardei a foto no bolso do avental, junto com a única coisa que restava do meu orgulho, a promessa silenciosa de que ela nunca veria meu sofrimento. O quartinho dos fundos cheirava a mofo e abandono. A cama estreita rangeu quando me sentei, como se reclamasse do meu peso. Olhei pela janela pequena e vi a luz aconchegante da sala principal, onde minha filha ria com a família que eu ajudei a construir. Foi então que senti, pela primeira vez, o gosto amargo de ser uma estranha na própria história que escrevi com tanto amor. Minhas mãos não tremeram quando dobrei minhas roupas, nem quando tirei da parede o único quadro que era meu, uma paisagem que ganhei no casamento. Ouvi Clara rindo no telefone no corredor, falando sobre finalmente ter espaço. Engoli a dor como havia engolido tantas coisas na vida, em silêncio, com a cabeça erguida. Cada objeto que colocava na caixa era uma memória que ela aparentemente já tinha esquecido. Ao cruzar a casa pela última vez como dona do quarto principal, passei pela cozinha onde preparei suas refeições favoritas, pela sala onde contei suas histórias antes de dormir. Meus pés pareciam pesar toneladas, mas mantive o passo firme. Quando a porta do quartinho dos fundos se fechou atrás de mim, deixei escorrer uma única lágrima, não por ela, mas por tudo que acreditava que éramos. O quarto não era apenas pequeno, era um cubículo que guardava tudo que não servia mais. As paredes descascadas tinham marcas de onde antigas prateleiras haviam sido arrancadas, e o chão de tábuas rangia como se reclamasse da minha presença. Minhas roupas, antes cuidadosamente dobradas em gavetas de cedro, agora se amontoavam num canto, espremidas entre uma mala velha e caixas de Natal que ninguém mais abria. À noite, quando a casa ficava em silêncio, eu ouvia o barulho distante da TV da sala e imaginava minha filha aconchegada no sofá que eu havia escolhido com tanto carinho. O cheiro de mofo do travesseiro se misturava ao sal das minhas lágrimas silenciosas, enquanto eu me perguntava quantos dias precisariam passar até que alguém notasse minha ausência, ou se sequer notariam. Foi numa dessas madrugadas insones, quando a solidão apertava mais forte, que decidi organizar o caos daquele quarto. Ao mover a velha comoda que pertenceu ao meu marido, peça que quase foi jogada fora anos atrás, senti algo estranho. A quinta gaveta, sempre emperrada, hoje cedia com um rangido diferente, como se finalmente estivesse pronta para revelar seu segredo. Minhas mãos trêmulas puxaram-na devagar, revelando décadas de poeira e esquecimento. Lá no fundo, meio escondido sob um casaco velho que ainda guardava seu cheiro, havia um envelope amarelado com minha inicial escrita na letra dele, aquela caligrafia firme que eu tanto amei. Meu coração acelerou quando reconheci o papel especial que usávamos para cartas importantes. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante, e eu, de repente, não estivesse mais no quarto dos fundos, mas sim em nosso antigo quarto, naquela manhã de primavera em que ele prometeu. O envelope estava pesado, com algo sólido dentro além de papéis. Minhas unhas roçaram a borda selada, hesitantes entre abri-lo imediatamente ou guardar aquele último pedaço dele por mais algum tempo. A poeira subiu quando finalmente o tirei da gaveta, fazendo-me espirrar, um som tão comum que quase me fez rir, como se a vida insistisse em lembrar que mesmo nos momentos mais solenes, o cotidiano sempre se intromete. Ao abrir o envelope, uma fotografia deslizou primeiro, nossa última foto juntos, tirada no aniversário de Clara, quando ele já estava frágil mas ainda sorria com os olhos. A carta estava escrita em folhas pautadas, daquelas que ele guardava para documentos importantes. Minha querida, começava, e só essas 2 palavras foram suficientes para trazer seu voz de volta à minha mente, clara como se ele estivesse ali, sussurrando em meu ouvido. Asterisco junto às páginas, um pequeno cofre de metal, daqueles que usávamos para guardar economias, pesava em minhas mãos. O coração acelerou quando reconheci as iniciais dele gravadas na tampa, e os números 0803, nossa data de casamento, no mostrador. Ali, naquele quarto esquecido, senti pela primeira vez em anos que não estava sozinha. Ele havia deixado algo para mim, algo que Clara nunca soube existir. Suas palavras me atravessaram como um abraço tardio. Se você está lendo isso, é porque eu não pude estar ao seu lado como prometi. Mas saiba que em cada dia difícil, em cada noite em claro, eu vi a mulher mais forte que já conheci. Minhas lágrimas molharam o papel enquanto ele descrevia, com detalhes íntimos que só nós 2 conhecíamos, todos os sacrifícios que havia testemunhado em silêncio. Lembre-se do baú de folhas secas que Clara colecionava em 97? Você vendeu seu casaco novo para comprar o álbum que ela queria. Ele lembrava de tudo. Até da vez que eu doei sangue para pagar seus remédios, e disse que estava com sono quando ele perguntou por que eu estava pálida.
A carta era um memorial de tudo que eu achava que ninguém tinha visto, cada ato de amor que julguei esquecido. Foi então que ele mencionou o cofre. Guardei um pedaço de mim nesse pequeno baú. Não é fortuna, mas é liberdade. São todas as moedas que escondi dos gastos da farmácia, os trocos que você achou que eu perdia no caminho. Deixei assim porque conheço seu coração. Você teria gasto até o último centavo por nós. Meus dedos tremeram ao tocar o cadeado, compreendendo agora cada pequena mentira bondosa que ele contou. A última linha me quebrou. Use isso para ser feliz, como você sempre nos fez felizes. E quando pensar que está sozinha, lembre-se, eu via você. Eu sempre via você. O quarto dos fundos, que minutos antes era meu exílio, transformou-se num santuário. Pela primeira vez em anos, eu não me senti invisível. Ele estava ali, naquelas palavras, devolvendo-me tudo que eu tinha dado. Minhas mãos tremiam ao girar a combinação. 8 de março, nossa data de casamento. O cofre abriu com um clique suave, revelando pacotes de cédulas cuidadosamente organizadas, amarradas com elásticos já ressecados pelo tempo. Havia também um envelope menor com a palavra emergência escrita por ele, e dentro, o recibo do nosso primeiro aluguel juntos, guardado como um talismã. O dinheiro não era uma fortuna, mas suficiente para 6 meses de um pequeno apartamento, exatamente o tempo que ele sabia que eu precisaria para me reerguer. Ao contar as cédulas, encontrei uma foto dobrada no fundo, eu, jovem, sorrindo com o vestido que havia esquecido. No verso, sua letra, para quando duvidar do seu valor. Foi então que entendi, ele não estava me dando apenas dinheiro, mas a chance de lembrar quem eu era antes de me perder em cuidar dos outros. O cofre era uma passagem de volta para mim mesma, um presente de amor que atravessava o tempo. Clara descobriu por acaso, numa manhã em que entrou sem bater no quarto dos fundos, algo que nunca fazia. Me viu com as cartas e o cofre aberto sobre a cama, e seus olhos se estreitaram num cálculo rápido. "O que é isso, mãe?" perguntou com uma voz doce que não usava comigo há anos. Antes que eu pudesse responder, ela já pegava uma das páginas, escaneando o conteúdo com avidez, enquanto eu sentia o papel do meu marido sendo violado mais uma vez. Vi o momento exato em que ela entendeu. Seus olhos brilharam ao ver o dinheiro, mas endureceram ao ler as palavras dele. "Isso deveria ser da família", ela disse, como se eu não fizesse parte dela. Sua mão se esticou para pegar o cofre, mas pela primeira vez em 30 anos, eu fui mais rápida. Guardei tudo contra o peito, sentindo o peso das economias dele e das minhas próprias lágrimas reprimidas por décadas. "Seu pai deixou isso para mim", falei com uma firmeza que nem eu sabia que ainda tinha. Clara riu, aquele riso afiado que usava quando não conseguia o que queria. "Você sempre foi egoísta", cuspiu, como se tivéssemos trocado de papéis. Mas as palavras não doíam mais. Eu finalmente vi a mulher que havia criado, não a filha que amara cegamente. Quando ela ameaçou chamar um advogado, eu apenas abri a porta do quarto. "Pode tentar", disse enquanto apontava para a saída. Mas seu pai documentou cada centavo, cada sacrifício. "E desta vez, eu não vou proteger você de ver a verdade." Ela saiu batendo a porta, e eu soltei o ar que não sabia que estava prendendo. O não tinha saído tão fácil, tão natural, como se meu marido tivesse me dado de volta minha voz junto com o presente. Em 3 dias, encontrei um pequeno apartamento no centro da cidade, perto da praça onde meu marido e eu costumávamos caminhar aos domingos. As paredes eram claras, o chão de madeira envelhecida, e pela janela entrava um sol que não precisava disputar espaço com as memórias ruins. Quando assinei o contrato, minhas mãos não tremeram. Era como se ele estivesse ali, sussurrando que eu merecia esse novo começo. No dia da mudança, empacotei apenas o necessário: minhas roupas, as fotos antigas, o cofre e as cartas. Clara assistiu de longe, os braços cruzados, enquanto eu carregava minhas coisas sozinha para o táxi. "Você vai se arrepender", ela disse, mas pela primeira vez, suas palavras não encontraram eco em mim. Sorri, acenei e fechei a porta do carro com uma suavidade que a deixou perplexa. Quando o táxi virou a esquina, olhei pela última vez para a casa que havia sido meu mundo por décadas. Em vez de tristeza, senti apenas gratidão, pelo amor que vivi, pelas lições que aprendi, e pelo presente que meu marido deixou, não apenas no cofre, mas em cada palavra daquela carta. Eu não estava fugindo, estava seguindo em frente, levando finalmente o amor próprio que ele sempre soube que eu merecia. No meu novo lar, aprendi a diferença entre doação e autossacrifício. As manhãs agora começam com café apreciado, não servido às pressas, e minhas noites terminam com livros que escolho por prazer, não por obrigação.
Descobri que amor não é uma conta corrente onde depositamos tudo e esperamos retorno, mas um jardim que precisa ser regado dos dois lados para florescer. Guardo a foto do meu marido na mesa de cabeceira, mas ao lado coloquei uma minha, recente, sorrindo no meu primeiro aniversário sozinha. Perdoei Clara, mas estabeleci limites. Perdoei a mim mesma, mas prometi nunca mais me apagar. Porque entendi que a maior herança que ele me deixou não foi o dinheiro, mas a lembrança de que eu também merecia ser cuidada. Se essa história chegou até você no sofá de São Paulo, no ônibus lotado do Rio, na varanda de Belo Horizonte ou na rede do interior do Nordeste, preste atenção, não foi por acaso. Talvez você esteja assistindo no celular escondido no trabalho, na TV da kitnet ou no tablet da faculdade, e justo agora, nesse cantinho do Brasil onde você está, essa mensagem te encontrou. Assim como meu marido deixou seu presente escondido no fundo da gaveta em nosso sítio no interior, a vida sempre coloca a esperança nos lugares que a gente menos espera. Seja no AP da capital, na casa da roça ou no quarto de pensão, seu novo começo pode estar mais perto do que imagina. Basta ter coragem de abrir sua própria gaveta esquecida.